Judéia, século I. Um tempo de tensão, opressão e expectativa. A região, sob domínio do Império Romano, era um caldeirão fervente de culturas, crenças e conflitos. Enquanto as elites religiosas controlavam o templo em Jerusalém com mão de ferro, a população vivia entre a esperança messiânica e o medo da repressão. Os soldados romanos patrulhavam as ruas empoeiradas, lembrando a todos que a paz ali era garantida pela espada. Era nesse cenário que Tomé vivia. Seu nome, na verdade, não era Tomé. Esse era um apelido. Toma, em aramaico, que significa gêmeo. Seu nome grego era Dídimo, que também quer dizer gêmeo. Um nome duplicado que esconde mais dúvidas que certezas. Não sabemos ao certo quem era seu irmão biológico, se é que o tinha. O que sabemos é que antes de Jesus, ele era apenas mais um entre tantos, um judeu vivendo sob domínio estrangeiro em busca de sentido. Tomé era galileu, provavelmente oriundo de uma das pequenas vilas ao redor do Mar da Galileia. Como muitos de seus companheiros, conhecia o ofício da pesca e talvez também o comércio. Não era sacerdote nem mestre da lei. Era um homem comum, mas havia nele algo inquieto, uma necessidade de ver, de tocar, de confirmar. Ele não era alguém que se deixava levar pela emoção da multidão. Não bastava ouvir falar, precisava experimentar. Seu encontro com Jesus se deu por intermédio de Filipe, outro discípulo. Filipe o convidou a conhecer o Mestre e Tomé foi. Não fez alarde, não fez perguntas, apenas começou a seguir. Ao longo dos anos de ministério, caminhou lado a lado com os outros apóstolos, ouvindo parábolas, presenciando curas, partilhando pão. Era silencioso, mas atento. Entre os apóstolos, Tomé não era figura central como Pedro, nem expansivo como João, mas era próximo de Filipe e Bartolomeu, com quem dividia longas caminhadas e conversas discretas. Sua personalidade reservada escondia uma mente questionadora. Ele era aquele que levantava as questões que muitos pensavam, mas não tinham coragem de dizer. Na última ceia, quando Jesus falava sobre ir preparar um lugar, foi Tomé quem interrompeu. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa pergunta revelava sua alma, prática, honesta, insegura. Ele não fingia entender o que não compreendia, e talvez por isso Jesus tenha olhado com tanto carinho para ele naquele momento. Após a morte de Jesus, Tomé não estava presente quando o ressuscitado apareceu pela primeira vez aos discípulos, e quando lhe contaram, ele duvidou, disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo onde estavam os pregos e a mão no seu lado, não crerei. Essa frase o marcaria para sempre, o apóstolo da dúvida. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, e desta vez, Tomé estava lá. O mestre se aproximou dele e disse: Toque aqui. Tomé tocou, viu e creu. Meu Senhor e meu Deus, disse ele, em um dos maiores atos de fé registrados nos evangelhos. A dúvida o havia levado à experiência mais íntima com o divino. Ele não foi repreendido por sua incredulidade, mas convidado a confrontá-la com a verdade. Depois da ascensão de Jesus, Tomé não desapareceu, pelo contrário. Segundo a tradição mais antiga, ele partiu para o Oriente. Suas missões o levaram por regiões como a Síria, onde pregou em Antioquia, a Mesopotâmia, em cidades como Edessa e Nisibis, e a Pérsia, hoje Irã. Essas terras, culturalmente diversas, eram repletas de tradições religiosas estabelecidas, o que tornava sua missão ainda mais desafiadora. Seu destino final foi ainda mais distante, a Índia. Tomé desembarcou na costa de Malabar, no atual estado de Kerala, por volta do ano 52 d.C. Ali, encontrou uma comunidade judaica estabelecida, além de hindus e outras crenças ancestrais. Não pregou em templos ou praças, mas em casas, em trilhas, nas margens dos rios. Fundou igrejas, batizou convertidos, ensinou sobre Jesus Cristo. Hoje, várias comunidades se autodenominam cristãos de São Tomé, com raízes diretas naquele trabalho missionário. A tradição conta que, em Milapore, atual Chennai, Tomé recusou-se a participar de rituais pagãos, o que atraiu a ira das autoridades locais. Foi perseguido e, finalmente, morto por soldados, transpassado por lanças.
Seu martírio, embora doloroso, consolidou seu testemunho de fé. Seu túmulo ainda é venerado, considerado sagrado por cristãos indianos. Sua trajetória não terminou em silêncio. No século IV, relatos sobre seus feitos chegaram à Etiópia, à Armênia e à Europa. No século XIII, missionários dominicanos encontraram comunidades cristãs no sul da Índia que seguiam tradições apostólicas anteriores a Roma. Isso consolidou a imagem de Tomé como evangelizador do Oriente. Sua dúvida virou ponte. Seu ceticismo se tornou caminho. Hoje, em tempos de fé acelerada e respostas instantâneas, a figura de Tomé continua provocadora. Ele representa todos os que têm medo de crer, todos os que precisam de um sinal, todos os que não fingem ter uma fé que ainda não nasceu. Sua honestidade nos aproxima. Sua jornada nos inspira. E você? Já teve medo de acreditar? Você teria coragem de tocar as feridas da fé, mesmo sem entender tudo? A sua dúvida está te afastando ou está te conduzindo ao encontro, porque ainda existem muitas histórias nos bastidores.